Essa conversa vai fundo num tema que, nossa, mexe com todo mundo: relacionamentos modernos. A gente vai se basear num artigo bem provocador da antropóloga Ellen Fisher e também naquele estudo anual, o Singles in America. É um estudo bem robusto, né? Mais de 5.000 solteiros americanos todo ano. Exato. E a ideia central aqui, olha, pode soar meio estranha no começo. Será que o sexo casual, esses rolos sem compromisso formal, podem, na verdade, estar ajudando a gente a construir casamentos, assim, mais fortes? É contraintuitivo mesmo. Muita gente olha para isso e pensa logo em falta de compromisso, né? Sim, mas a proposta da Fisher é explorar o que ela chama de amor lento. Será que, no fundo, a gente só está sendo mais cauteloso, sabe? Dando mais tempo ao tempo antes do sim? Hum. E essa cautela teria a ver com o que exatamente? Com medo? Acho que sim, em parte. Vamos ver o que os dados e até a nossa biologia dizem sobre isso. Porque, olha, os números do Singles in America são bem interessantes. Tipo, em 2014, 66% dos homens e metade das mulheres solteiras disseram que já tiveram um encontro de uma noite só. Uma noite só, ok. Um número alto. E o mais curioso, 27% dessas pessoas contaram que esse encontro acabou virando um relacionamento sério, comprometido. Nossa, quase um terço. Isso é bastante coisa, partindo de algo tão casual. Pois é, e não para por aí. A mesma coisa com amigos com benefícios. Em 2013, mais da metade dos entrevistados, homens e mulheres, relataram ter tido esse tipo de arranjo. A famosa amizade colorida, né? Essa mesma. E, de novo, uma parcela importante, 28% em 2014, viu isso evoluir para uma parceria de longo prazo, um namoro sério mesmo. E isso tudo num contexto onde as pessoas, apesar de ainda acreditarem no amor romântico, têm um medo bem concreto do divórcio, né? As taxas são altas. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, ficam entre 43% e 50%. É um fantasma bem presente. E é justamente aí que a interpretação da Fisher, para mim, vira o jogo. Em vez de encarar esses comportamentos, sexo casual, amizade colorida, e até morar junto antes de casar, que quase 60% já faziam em 2012, Que também é super comum hoje em dia. muito. Então, em vez de ver isso como, sei lá, imprudência ou falta de valores, ela sugere que é o oposto. É cautela. Cautela? Como assim? É, seria um estágio estendido de pré-compromisso, o tal do amor lento. Diante desse medo do divórcio, as pessoas querem, tipo, conhecer muito bem o parceiro em potencial. Em todas as situações, né? Antes de se comprometerem legalmente. Entendi. Quer dizer, é quase um test drive mais longo e completo antes de assinar o contrato. Boa analogia. Exatamente. Testar a compatibilidade em vários níveis antes do passo final. E você mencionou a biologia. Então, essa busca por mais certeza antes do casamento tem um fundo biológico também. Como que o nosso cérebro entra nessa história toda? Ah, tem tudo a ver. Pensa assim, ó. O sexo casual, ele libera dopamina. A dopamina está ligada àquela sensação de novidade, recompensa, bem no início do amor romântico, da paixão, Aquela faísca inicial, né? isso. E o orgasmo libera ocitocina e vasopressina. São hormônios mais ligados ao apego, à formação de vínculo. Ok, então tem química envolvida tanto na paixão quanto no apego. Tensa, podem acender rápido, sabe? Mas as áreas ligadas ao apego profundo, aquele vínculo forte, calmo, elas demoram mais para se consolidar. Demoram quanto tempo, mais ou menos? Olha, um estudo que a Fisher cita fala em algo entre 8 e 17 meses. Nossa, de 8 a 17 meses é um tempo considerável. Bastante, né? Isso sugere que o nosso cérebro está meio que programado para cozinhar o apego em fogo baixo, sabe? Não é instantâneo. Que interessante isso. Então quer dizer que o nosso cérebro tem um ritmo próprio para o compromisso, um ritmo mais lento, que talvez não combine com essa rapidez toda que a gente vê hoje em dia, tipo num aplicativo de namoro? Exatamente. A paixão pode ser um clique, mas o apego profundo, a base para um relacionamento duradouro, precisa de tempo para ser construído no cérebro. Isso representa uma mudança gigantesca em relação ao passado, né? Quando os casamentos eram mais arranjados. Muda completamente. Antes, o casamento era muitas vezes o ponto de partida, né?
um arranjo por motivos sociais, econômicos. O amor e a compatibilidade profunda, se viessem, vinham depois, ou nem vinham. Verdade. Hoje, como a Fisher argumenta, o casamento tende a ser mais o ponto de chegada. É o final de um longo processo de seleção, de conhecimento mútuo, desses testes todos que a gente falou. Faz todo sentido. Se o cérebro precisa desse tempo todo para consolidar o apego, então talvez apressar o casamento antes desse vínculo estar bem formado seja o verdadeiro risco, né? Mais arriscado do que ter essas experiências pré-compromisso. Precisamente. Pular essa fase de amor lento, de conhecimento profundo, pode ser mais arriscado para o futuro da relação do que vivê-la. E a Fisher até aponta um certo otimismo nisso tudo. Ela cita pesquisas que mostram que, hoje, a grande maioria das pessoas casadas, tipo 81%, se casaria de novo com o mesmo parceiro. Uau! Isso é um número bem alto. É assim. E muitos, mais de 70%, ainda se dizem muito apaixonados. Então, apesar de tudo, parece que os casamentos que sobrevivem a esse processo podem ser mais satisfatórios. É a hipótese dela. Que essa abordagem do amor lento, mesmo que inconscientemente, por estar mais alinhada com a nossa biologia, pode estar sim resultando em casamentos mais estáveis e felizes a longo prazo. É como se a liberalização dos costumes tivesse meio que, sem querer, nos ajudado a usar melhor os nossos circuitos cerebrais primordiais para formar laços duradouros. Que paradoxo interessante, a liberdade levando a um compromisso potencialmente mais sólido. Então, para a gente ir amarrando a nossa conversa, a ideia principal aqui é que essas tendências atuais, ter amigos com benefícios, morar junto antes de casar, talvez não sejam o fim do casamento. Isso. Podem não ser um sinal de decadência, mas sim uma adaptação. Uma adaptação para uma abordagem mais cautelosa, esse amor lento que permite conhecer melhor a pessoa antes do compromisso final, do pra sempre. Exatamente. Uma abordagem que, olha que curioso, parece conversar melhor com o próprio ritmo da nossa biologia, da forma como o nosso cérebro constrói o apego ao longo do tempo. As normas sociais mudam, né? Mas a biologia do vínculo parece ter seu próprio tempo. Que paradoxo interessante. A liberdade levando a um compromisso potencialmente mais sólido. Então, para a gente ir amarrando a nossa conversa, a ideia principal aqui é que essas tendências atuais, ter amigos com benefícios, morar junto antes de casar, talvez não sejam o fim do casamento. Isso. Podem não ser um sinal de decadência, mas sim uma adaptação. Uma adaptação para uma abordagem mais cautelosa, esse amor lento, que permite conhecer melhor a pessoa antes do compromisso final, do pra sempre. Exatamente. Uma abordagem que, olha que curioso, parece conversar melhor com o próprio ritmo da nossa biologia, da forma como o nosso cérebro constrói o apego ao longo do tempo. As normas sociais mudam, né? Mas a biologia do vínculo parece ter seu próprio tempo. Tem seu próprio calendário, que não necessariamente coincide com as pressões sociais ou com a nossa pressa. E isso, eu acho, deixa uma questão importante para a gente pensar, né? Se a gente começar a encarar essas fases de pré-compromisso, o ficar, a amizade colorida, a coabitação, não só como interações passageiras ou erradas, mas como parte de um processo que pode ser construtivo. Um processo válido para encontrar um parceiro realmente compatível a longo prazo. E como isso poderia mudar a forma como a sociedade e talvez como nós mesmos, né, avaliamos e até julgamos essas práticas todas. É uma ótima reflexão para fechar. Pensar nessas fases como parte de um caminho e não como desvios. Muda bastante a perspectiva.